Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo nosso 9º episódio do Prosa Mineira Podcast. Estamos aqui diretamente do estúdio com o nosso convidado especial, Paulo Vitor. É ou não é, Thiagão? Com certeza. Seja muito bem-vindo aí, Paulo Vitor. Vamos querer saber da sua experiência de vida, de tudo que você tem para trazer para a galera, todas as novidades, para estar todo mundo antenado. Né, Jean? É isso aí. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu quero já convidar você, curte, comente, deixe perguntas, né? E todas essas perguntas que você fizer, a gente vai estar passando pro Paulo, a gente vai passar o contato. Também vamos deixar o contato dele, contato da empresa, Instagram, vamos deixar tudo ali para você ficar informado sobre tudo que esse fera faz, né, Paulo? Queria agradecer a sua presença aqui. A gente já fez uma live já uma vez, né? E hoje, né, tivemos a oportunidade de que trazer ele para os estúdios do Prosa Mineira. E se apresente aí, Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Pessoal, eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez, né, uma abertura especial que eu já tive uma primeira passagem aqui com uma live que a gente fez, eu e o Jean. Né? Foi muito produtiva. Foi muito boa. Né? Tivemos resultados bacanas. Inclusive, passei pro Jean, compartilhou com todos. E dizer que vocês estão de parabéns com essa iniciativa, que é uma tendência muito bacana, né? E é uma forma interessante, descontraída, ao mesmo tempo profissional, de conhecer informações sobre as áreas que vocês têm destacado aqui, né? Então, os três aqui estão de parabéns. Obrigado, viu, Paulo? E faço muita questão de poder colaborar, já disse para vocês, com o que precisarem, tá? Fico muito feliz de estar aqui mesmo. A gente que agradece, viu, Paulo? Ô, Paulo, pra gente já começar aí, o que você faz? Quem é você? Conta um pouco pra gente. Se apresenta um pouco aí pra nós. Profissão, formação, cor preferida. Cor preferida. Signo. Bom, Você é louco. Sou Paulo Vitor, né? Inclusive, antes de começar, trouxe aqui pra lá que eu mostro. Isso. Um planner aí de presente pra vocês. Que a gente vai obrigadão, discutir depois quem que vai ficar. Não, já não tem Vocês discussão nenhuma, filho. Isso aí vai pra mim. Discutam da melhor maneira possível. Muito obrigado. Vou passar simbolicamente pro Juninho. Muito obrigado. Simbolicamente. Isso é profético. Eu vou guardar aqui pra depois eu conversar Só com até eles o final melhor. do episódio, só que você vai guardar aí. Meu nome é Paulo Vitor, eu trabalho com consultoria empresarial, né? Isso veio de um antigo trabalho que eu executava durante quase 11 anos. Eu fui profissional do Sistema S, né? Fui professor do Senai, em Poços de Caldas. Fui de início do Centro Tecnológico do Setor Alimentício, do Senai, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, da Federação das Indústrias do Estado de Minas. E depois eu passei por uma transição onde eu virei consultor, que é o que eu faço hoje, né? E nessa transição eu fui para uma outra unidade em Poços, chamada João Moreira Salles, na qual eu continuei como consultor e encerrei meu ciclo como supervisor técnico, né? E depois desses quase 11 anos de sistema, eu resolvi aí uma nova carreira solo, vamos dizer assim, de consultor, tá? Então, basicamente, bem resumido, eu sou engenheiro de alimentos. Assim que eu me formei em engenharia de alimentos, eu já ingressei no Senai como professor. Com 22, 23 anos eu já era professor do Senai, tá? Nesse tempo, bem cedinho, né? Me formei e já entrei. Nesse tempo, eu fiz pós-graduações, cinturões, né, do controle estatístico de processos, os belts da vida. Também fiz um mestrado em engenharia de materiais, porque eu já previa que se em algum momento eu fosse trabalhar por conta, eu pudesse atender qualquer ramo industrial. Porque se eu fiz engenharia de alimentos, as empresas de alimentos eram o principal alvo. Uhum. Quando eu fiz materiais, eu estudei o complemento. Vidro, plástico, cerâmica, enfim... metal, para pelo menos poder entrar com os meus conhecimentos e não ficar boiando ali naquela fábrica. Descobrir na hora, né? Entender, conhecer pelo menos as máquinas, os fundamentos delas, tá? E neste tempo, eu me especializei numa ferramenta do sistema Toyota de produção,
Pode virar. Melhorou? Sim? Beleza. E nesse tempo eu me especializei numa ferramenta do sistema atual de produção que chama Lean Manufacturing. O que é o Lean? O que é a visão Lean? É um nome super bonito para dizer produção enxuta. Produção sem desperdício. A gente acha que desperdício é só o que vai pro lixo. Né? Aquela farinha que não usou para fazer o biscoito. Essa farinha que não usou para fazer o biscoito é um dos 8 desperdícios que pode acontecer na indústria. Existem mais 7. Movimentação. Quem anda muito tá no seu carteiro não tá produzindo. Basicamente, tá, gente? Eu falo assim, no geral, tá? Existem casos e casos. Estoque é um desperdício. Você tem que ter, mas em excesso... O mínimo necessário. Exatamente. Estoques intermediários, aqueles produtos inacabados são um desperdício. Amanhã eu termino. É um estoque, é dinheiro parado. Né? Transportes de matéria-prima, de máquinas também é um desperdício. Né? Superprodução. Fazer muito e muito cedo é um desperdício, porque é um estoque, mas já da frente do processo. Né? E também tem o intelectual. Né? Que existe muita ideia na cabeça de colaborador que por algum motivo Não é usada, né? não é usada ou eles não tiveram a oportunidade de estar conhecendo. Então eu me especializei nisso e hoje com a Paulo Vitor Consultoria, né, eu tenho 2 linhas de atuação, eu tenho a Paulo Vitor Consultoria, que é uma empresa minha, e eu tenho um grupo de consultoria que se chama Grupo Realiza, que dependendo dos trabalhos eu atuo sozinho ou eu atuo com mais 2 profissionais, que é um psicólogo, que é o Wellington Rossi, e que é um marqueteiro, que é o Gui Teixeira. Tá? Então a gente, dependendo do ramo da empresa, a gente engloba mais áreas ou só essa parte de Lean. Tá? Então, basicamente, são essas linhas de trabalho. Para empresas em geral, em vários setores, eu atuo com Lean, com sistema de qualidade, melhoria contínua. Na área de alimentos, o sistema já é mais amplo. Eu entro com uma parte bem técnica mesmo. Ô, Paulo, então, começa explicando pra gente. O que faz o engenheiro de alimentos? Por exemplo, engenheiro civil, a gente sabe que constrói casas. Aham. E o engenheiro de alimentos? Já me fizeram uma pergunta, inclusive me mandaram um meme uma vez, né? Agora eu entendi o que faz engenheiro de alimentos. Tinha um castelinho de macarrão ali, né? Não, a gente não constrói castelinho de macarrão, né? O engenheiro de alimentos, ele é um engenheiro químico, né? Ele estuda os fenômenos de transporte, ele estuda os balanços de massa, aquelas contas que muita gente não gosta de aprender, tá? As transformações, né? Como partir de um leite transformar um queijo, né? Como partir de um leite, é muita química. Só que ele só focou nessa área, né? Então é uma das engenharias reconhecidas pelo MEC, já faz bastante tempo. Ele praticamente é essa definição, ele é um engenheiro químico, mas que só atua na área de alimentos, né? Então quando o engenheiro químico está lá fazendo a faculdade dele, ele estuda petróleo, né? Ele estuda alguns gases, ele estuda alimentos, né? Ele tem um sistema mais amplo. O de alimentos ele já é mais definido naquilo. É específico. É específico. E mesmo assim, sendo específico, você precisa se especializar. No caso, você fez o de materiais, ou não é especializado para o de alimentos? Não. De materiais são outras engenharias. Entendi. São outras engenharias. É uma segunda. É uma segunda graduação. Exatamente. É que aí, como você já era engenheiro, você faz 2 anos. Eu aproveitei, exatamente. Entendi. Né? Mas não quis emendar doutorado, não. Tava bem apertado. Até o Thiago estava conversando essa semana lá na fábrica, lá, né? A questão de durabilidade do produto. Então, no caso, você entraria assim, por exemplo, a gente lançou um produto de um alimento, né? Você vai estudar os componentes daquele alimento lá e vai ver a durabilidade, validade. É isso? Exatamente. Para você lançar um produto de alimentos no mercado, você primeiro tem que entender o PIC, que é o padrão de identidade e qualidade dele, que está nas legislações sanitárias. Você vai ver que para ele ser considerado aquilo, para um pão ser chamado de pão no rótulo, o que ele tem que ter? Está descrito em lei, né? E o que você pode adicionar naquilo para melhorar características daquele produto, ou, no caso, né, melhorar uma característica que é a vida útil, que é a vida de prateleira. Tipo, mudar a cor, vai trazer essas coisas. Enfim, umidade, volume. Ou, no caso, agregar algum produto que prolonga a validade dele. Exatamente. E você vai saber o que você pode pôr lá. Existem os aditivos permitidos, os não permitidos.
A legislação está em plena e constante mudança. Vocês podem ver aí com a questão do Covid, o que era certo há um ano atrás já não é mais certo, que não era, sabe? É o máscara que funcionava. Esse dia eu vi que a Isso. máscara de pano podia, agora já não é eficaz Já mais. não o é de mais. pano. Olha E só. acontece isso com aditivo químico também. Você coloca lá um corante, um aditivo químico no seu alimento, dá 2 anos, a lei muda. Você tem que tirar. Então é esse estudo. E o quanto, através disso, que seu alimento vai durar. Mas não só a composição, o processo faz muita parte. Né? A higiene do processo faz parte disso. Então é um conjunto de informações. Se eu for produzir uma bebida sem conservante algum, mas com processo, com tais etapas, dura quanto tempo? Dura 3 meses. E se eu colocar mais 2 conservantes, já vai para 1 ano. É esse o estudo, E né? a forma que o produto é apresentado também, seja embalado a vácuo, seja num papelão que for, onde ele está resfriado. Sim. Primeiro a gente come com os olhos, né? Exatamente. Não é? Então eu estava debatendo isso hoje com um cliente que eu visitei, uma outra empresa que a gente está desenvolvendo um produto, eu debato isso com eles constantemente. Você pode fazer o produto mais gostoso do mundo, mais saboroso do mundo, colocar lá numa embalagem, mas ele visualmente não é atrativo. Ele não vai se vender. Isso é um problema, cara. Isso é um problema. Eu mesmo, se eu não gostar do produto, eu não consigo nem experimentar. Só aquele choque que ele te dá, né? Só de olhar, falei, esquisito. Porque aquele negócio, come com os olhos, Come com né? os olhos. Come com os olhos. Bateu o olho, gostou. Não, tá feio. E o desafio já é enorme, porque tá gostoso. Você já deu o que fazer pra deixar ele gostoso, mas ele tá feio. Ó, pra vocês terem uma ideia, esse dia eu fui num churrasco. Assim que eu cheguei no churrasco, falaram, experimenta aqui essa carne no molho. Eu olhei, cara, tava bonita no molho e tal. Não, come aqui, cortaram já pra mim, deram na minha boca. Eu dei 3 mordidas, falei, cara, isso aqui é esquisito. Mas tava bonito. Eu fui ver, era língua de vaca, cara. Você não gosta? Oi. Não, eu sei que tem muita gente que gosta, mas na hora que eu descobri que era língua de vaca, aí eu não consegui nem mastigar. Olha pra você ver. E tava bem apresentável, mas de ele certo. tava bem apresentável. Por isso eu experimentei. Agora, se tivesse a língua lá, Mais ou assim, menos. eu não ia ter experimentado. Isso é uma coisa importante. A demonstração de como ele vai chamar a atenção e também a embalagem. A tecnologia da embalagem que vai. Porque isso vai ser transportado, vai ficar em carreta debaixo do sol, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Vai chegar no supermercado, numa loja, vai cair a caixa. Você tem que prestar atenção nisso também. Isso acontece. Porque não adianta, é aquela história. Você tem que equilibrar as questões. O sistema ele tem que viver em equilíbrio. Um produto muito gostoso, normalmente ele não fica bonito. Então você tem que ir na balança. Uma embalagem muito segura, ela não é chamativa. As mais chamativas são as mais frágeis. Em geral, tá? Então você fica... Cara, é a vida da empresa de alimentos que industrializa. Equilibrar, ver, essa embalagem não é bonita, mas ela é resistente. A bonita é mais cara. Até que ponto eu vou continuar utilizando? É bonita, é resistente, mas não acha. Né? Nós, no Brasil, temos uma crise com embalagem de vidro. Embalagem de vidro. Existem alguns alimentos que vocês procuram, principalmente no ramo de bebidas, que não vem mais em garrafa. É verdade. Maionese mesmo. Antigamente maionese vem em vidro, agora Não vem tudo estão embaixo. entregando o que eles dizem. Por quê? Não tem matéria-prima. Né? O porquê Já vai chegar nas long neck, hein? já chegou. Nossa Como senhora. o consumidor fala, já chegou. Né? Mas é uma crise, né? O nosso país, eu não sei por qual motivo, mas as empresas que trabalham muito com vidro estão buscando fornecedores fiéis que não deixam faltar, e em alguns casos do exterior, da nossa vizinhança aqui, né? Da América do Sul. Então, se você vai utilizar essa embalagem, beleza, segura pra caramba, visual ajuda muito. Dá trabalho de manusear, de guardar, de estocar, cair, quebra. Mas e aí? E na hora que eu precisar utilizar ela, cadê? Entendi. Não tem. Então, é um complexo de informações. Entendi. Né? Já o plástico, ele é mais fácil de encontrar. É uma matéria-prima. Aliás, ele é um material, perto de outras embalagens, com facilidade de produção. Né? Ele só é mais prejudicial para o meio ambiente, no caso, né? Na verdade, essa questão ambiental, eles estão estudando cada vez mais produtos... Uma reciclagem ali dele. Biodegradáveis, aquela coisa toda, né? A questão é que
o plástico, na maioria das vezes, ele acaba não sendo tão eficiente igual um vidro, por exemplo. Eu acho que até no gosto dá uma diferença. Sim, até não no dá? gosto dá uma diferença. A gente vê isso Olha por que coisa, refrigerante. No Tem um refrigerante. refrigerante muito famoso aí que domina o mundo por muito tempo, uma marca de refrigerante, que a garrafinha de vidro é a mais saborosa. A de 600 ml de plástico não é. Não. Por quê? Porque um dos segredos do refrigerante é o gás. Né? O gás, ele chama refrigerante porque ele tem o gás lá dentro, que quando entra no nosso organismo, puxa o calor e vira o famoso... Né? Ar quente. Ar quente que sai. Quando ele faz isso, quando um gás rouba calor de algo, ele é um fluido refrigerante. Entendi. Por isso que a bebida refrigerante chama refrigerante, porque o gás te refresca. Ele rouba o calor do seu corpo. Ele tem que sair por cima ou por baixo, ele vai sair. De Né? um jeito ou de outro. E a gente sabe que essa marca de refrigerante, da garrafinha, é a melhor. É melhor. Da embalagem 600 ml de plástico, É de 600. não tem gosto. Ué, tem um Não Guaraná tem o também. mesmo sabor. Né? Muito famoso, que é o sapão. Não sei se já O comeram sapão, sapão. Cara, é ótimo. É Sapão o melhor Guaraná que existe, cara. Bom, mas é. você só É, o acha sapão em barzinho. E comer de... com pastel aí é bom demais também. Sapão é aqui pro nosso lado, pra lá já É, e diferente, tubaína, né? eles falam, né? Tubaína. Tubaína. Ô, Paulo, então nesse caso, o engenheiro de alimentos faz essa parte. E o de materiais? O de materiais, Juninho, ele também precisa ter uma linha específica de trabalho, né? Que nem eu até falei aqui no começo, que eu procurei esses estudos a mais para poder estar presente nessas outras empresas com o Lean Manufacturing, que aí você não precisa ter engenharia, você precisa só saber dele, conhecer o processo. E ele estuda a mesma coisa, só que com outras matérias-primas, Entendi. entendeu? Enquanto o de alimentos estuda o leite, a água, a cevada, a uva, o trigo, a carne, né? O de materiais, na linha de metais, ele vai estudar toda aquela parte da tabela periódica correspondente aos metais, Entendi. né? A parte que vai mais para lá de polímeros, são os plásticos, né? As garrafas PETs, enfim, ele tem que se especializar naquilo. Entendi. Então, não adianta. Vocês mesmos, nas áreas de vocês, profissionais também, vocês têm uma linha ali, Tem uma linha né? que a gente prefere. Que você prefere, tá? E, cara, tudo que você olhar em volta é engenharia, Isso. né? É engenharia, o plástico, a espuma, enfim. Todos os materiais. Todos os materiais existentes. Toda matéria-prima processada. Exatamente. Existe um processo, existe um padrão a ser entregue, né? Então é basicamente isso mesmo. Entendi. E quando você... Você quer falar alguma coisa? Não? E quando você decidiu virar um consultor? Entendeu? Porque aí já dá meio que uma distanciada já da... Professor De professor, consultor. Boa pergunta. Quando eu trabalhava no Sistema S, desde quando eu já era professor, eu dava algumas consultorias. Mas o principal foco era a sala de aula, educação. Mas vira e mexe saía para alguma empresa. E eu sou uma pessoa que gosta muito de explicar e que gosta muito de entender como as coisas funcionam. Eu olho esse copo e já fico pensando. Como que ele foi feito? Foi qual a extrusura, que jeito, né? Quais que são os pellets e tal, qual o modelo. Eu já fico assim. Hoje, né, eu tenho argumento pra isso, mas na época eu não tinha e ficava tentando entender. Lembra daqueles programas da TV Cultura? Viu sabia? como você faz? Eu era viciado naquilo, né? Eu era viciado. Naquela época era o nosso recurso. Hoje você põe aqui no Google, no Pequenas YouTube. empresas, grandes negócios. Assistia Globo Rural, você é doido, assistia, né? Então eu sempre gostei dessa área de passar conhecimentos. Eu sou uma pessoa que detém essa informação, essa ideologia. Você sabe, você tem que passar o que você sabe. Guardar para si, você não está ajudando nem você e nem ao meio, né? Eu acho que toda informação, lógico, ensinamentos, ferramentas devem ser divulgadas. Tudo bem, se por particular ou não, mas nunca só ficar para você, né? Você tem que ter uma contribuição. Exatamente, porque na Terra acontece assim, você contribui, você ajuda, você é ajudado. É um ciclo, lei universal, né? é uma energia. Você tá plantando algo, Exatamente. você vai colher, né? Nem sempre você vai colher o que você plantou.
O mundo vai te trazer de outra maneira. Mas você já viu a pessoa que faz o bem receber o mal? Jamais. É difícil, né, cara? Então, eu sempre fui dessa pessoa que acha que tem que sempre ensinar o que pode. E eu tive a oportunidade de trabalhar com consultoria, né? Numa época o sistema me proporam isso e eu falei, não, vambora. Tava cansado de sala de aula, né? O dia todo, falando a mesma coisa. Cansava. Adorava, mas cansava. E eu gosto de estrada. Se você falar assim pra mim, Paulo, vamos amanhã visitar uma empresa lá no Acre. Eu vou, cara. Eu vou, se eu puder, se for, né? Se der uma oportunidade pra mim, eu vou. Dentro do planejamento Dentro ali. do planejamento eu adoro. E eu não gosto de rotina. Eu não gosto, ao contrário de muita, eu não gosto de rotina. Eu gosto de um dia estar numa empresa, no outro dia em outra, no outro dia em outra, no outro dia em outra e por aí vai. E eu falei, bom, a vontade eu já tenho, agora eu preciso aprender. E graças a Deus eu tive muita capacitação, né? Boa parte do que eu trabalhei pela Federação das Indústrias, eu fui gratificado com muitos cursos, muitas formações, né? Pode falar. Eu fiquei curioso, que você, quando alguém liga pra você e fala, ô Paulo, preciso que você faz uma consulta, chega aqui na minha empresa, como é que é essa consulta inicial tua? Você dá uma análise na empresa, você vai lá, você faz uma avaliação? Sim. Essa questão, toda consultoria, ela precisa, pelo menos do jeito que eu aprendi, o jeito que eu executo tem dado muito certo, de você fazer um diagnóstico inicial da situação que você vai enfrentar. Através disso, você saber se você pode corresponder ou não. É isso que vai de encontro com a pergunta do Jean. Ele falou assim, mas como que se forma um consultor? Né? Eu venho de uma escola, de uma vivência muito técnica. Então, tudo tinha que ser provado e comprovado. Na minha época, para formar consultor, tinha que ser professor no mínimo 5 anos. Por quê? Por que tinha que ter esse pré-requisito? Porque o consultor ensina. E 5 anos... Você é um professor. Exatamente. É um período mínimo, vamos dizer assim, de 3 ou 5 anos. Eu lembro que era um número ímpar, mas não era 1. Você tem que ter um tempo mínimo de vivência, de ciclos de ano, de épocas festivas, de conhecimento, de experiência. De pessoas diferentes, contato, para poder ensinar. Então, beleza. Até aí tudo bem. Nisso, você tinha que ter um segundo pré-requisito, saber lidar com pressão. Aí já tinha um filtro, né? Porque aquele profissional, na maioria das vezes, que gosta da sala de aula, que tem que ser um ambiente tranquilo, tem que ser um ambiente que você volta, que você repete, que você... Metódico ali. Metódico, o aluno não entendeu, é sua obrigação voltar, explicar, até ele entender, parar a aula. Ele tinha que ter um perfil diferente, que chão de fábrica, acho que você já trabalhou, já trabalhei em casa. Mário trabalhou. Não. Chão de fábrica é Pauleira. pauleira. Você não pode parar um processo igual você para na sala de aula para explicar. Então é tentar ser um professor de chão de fábrica. Isso já acontecia um filtro muito grande. A pressão ali aumenta Isso, gigantesco. Que uma coisa que atrasa outra Atrasa e vira um outra. problema grande. né? Exatamente. Uma bola de neve. Então, como você ensinar num processo que não pode parar? Ou com paradas curtas? Ou com aquela programação assim na risca. Paulo, nós vamos te dar meia hora, você tem que se virar para ensinar. Nossa. Então, muda o contexto. E eu me encaixei. Um desafio novo. Né? Se adaptou. Me adaptei, gostei. E é o que eu faço até hoje. Aí, concluindo essa pergunta, mas como que é um início de consultoria, né? Como que se dá? Primeiro de tudo, você tem que ter o seu expertise em determinadas áreas, que foram essas que eu falei para vocês, né? A minha é Lean, qualidade, melhoria de produtividade e alimentos. Então, todo consultor ele tem que ter uma linha específica, né? Desconheço um consultor que saiba de tudo, Não existe. né? Tem um amigo meu que daí fala de tudo quanto é assunto, a gente chama de consultor de assuntos aleatórios. Consultor de assuntos aleatórios. Exatamente. É assim, uma empresa é muito ampla, né? Tem área administrativa, tem área de segurança do trabalho, tem a área de meio ambiente, tem a área de processo, tem a área de qualidade, tem várias áreas, né? Então, é aquele profissional que tem aquele expertise. E a primeira coisa que eu faço é esse diagnóstico. É traçar o perfil da empresa e ver no que eu posso colaborar. Segundo passo, elaborar uma proposta. Eu tenho essas ferramentas.
eu acho que eu posso te ajudar. Aí entra a negociação. Entra... Aí, nesse caso, por exemplo, você vai fazer uma avaliação da empresa, né? Faz uma avaliação da empresa ali, né? Nos processos, né? Do começo até a logística de entrega. A cadeia de e tal. produção toda, né? Desde o início até o final. Aí você vai avaliar todos os processos ali e ver. E a pessoa tem, por exemplo, assim, eu sei onde está o problema. E eu não sei onde está o problema. Você tem que achar. Exatamente. A gente consegue identificar principalmente os gargalos de processo. O que é o gargalo? É aquela etapa, aquela fase em que acontece um acúmulo e o processo não anda. Que poderia ser melhorado para haver mais Exatamente. produtividade. Também, igual o gargalo de uma garrafa. O que é o gargalo? É o afunilamento de uma coisa que tem que passar numa vazão que previamente estava passando mais rápido. Tem que ter um fluxo Tem ali. que ter um fluxo. E como reduzir ou eliminar ou melhorar aquele gargalo. Entendi. Tá? E você já identifica isso. E assim, Jean, normalmente são coisas simples. Que Mas ninguém que você, como profissional... já observou. É. Assim, existem histórias, mas são mudanças bobas. Você consegue dar um exemplo para nós? Consigo dar um exemplo. Eu atendi uma empresa em que o processo de secagem dela era muito lento. E o produto precisava secar antes de ser embalado. É um produto artesanal muito famoso em Minas Gerais. E era um transtorno, né? Porque durante a produção tinham muitos caldeirões, vapor, o ambiente era úmido, se lavava constantemente. Então, como secar? Simples. Pelo menos a minha visão foi essa. Né? A gente desenvolveu ali uma sala com ventiladores. Que era higienizada, né? Tinha todo o processo. Era uma sala só para aquilo, virou um secador. A gente melhorou a produtividade em 53% só em pôr um ventilador. Você tá de brincadeira. Sim, né? sim. Melhorou. Que uma coisa que eu... Ela estava mais demorada, ficava horas. Ou seja, faltou fluxo ali, precisava agilizar. Exatamente, era o gargalo. É o que atrapalhava na entrega, ou, né, Exato. aumentar a produtividade. Você dependia daquilo. Aí chegava uma hora que a secagem estava acumulada, que os produtores antes da secagem ficavam ansiosos, porque eles não podiam empurrar o processo. Tinha que esperar acabar aquele para eles Exato. continuar o trabalho. Exato. Você enxerga bastante os meios de produção ali e é uma questão de otimização de tempo. Sim. O tempo é ouro, né, velho? Sim, sim, tempo. Tudo é tempo. Eu uso a filosofia do pit stop. Fórmula 1. O carro parado, ele tá perdendo tempo. Né? Eu imagino o piloto de Fórmula 1 parado ali, escutando os carros passando. Zum, zum, e aquele desespero, Nossa né? senhora. Meu Deus do céu, passou um, passou dois, passou três, passou quatro. Nossa, é isso. O dia que, essa empresa, que hora que ela começa a operar? 7 horas. Começou a corrida. Né? Eu já me deparei com situações em que a empresa começava a trabalhar às 7 e tinha uma máquina que era a principal a ser operada, que ela era ligada às 7 e ela tinha que esquentar Pra poder funcionar. até às 8h30. Nossa, Nossa, 1 hora e Uma meia. hora e meia rapaz. só para esquentar a máquina. É tempo, hein? Aí, é essa pegada que a gente tem que ter. Quanto mais você trabalha, né, tô Mais experiência. 15 anos nessa área. Quanto mais você pega, mais exemplo você tem, mais crítico você fica, né? Infelizmente, é uma realidade de nós brasileiros, em geral, sempre tem exceções, como eu falei, nos acostumarmos com o problema. Não tem o que fazer, deixa que você... Não tem o que fazer. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Você quer que eu faça o quê? Eu chego às 7, a máquina só funciona 8h30. O problema virou rotina. Não, o problema é problema. Porque se o problema vira rotina, o outro problema vira rotina. Vai assim, vai... E no concorrente, não. O concorrente tá Essa questão não tá afunilada lá. resolvendo problema. Então, acostumar com o problema é uma coisa comum nossa no nosso país. É assim mesmo, sempre foi assim, sempre deu certo assim, tá? E se pode ser melhor, né? Sempre deu certo? Beleza. Será que dá mais certo ainda? A gente tem medo de mudar. Por quê? A gente tá numa situação aqui. E a gente vai testar uma melhoria. Isso aí é natural nosso, brasileiro.
Se ela melhorar a situação, essa ação de melhoria, ela vira padrão. Todo mundo fica feliz da vida. Se ela piorar, o que a gente faz? A gente volta no que tava. Você não vai deixar pior. A gente tem medo de mudar para pior e ficar estacionado ali. Não. É uma coisa que eu proponho muito. Vamos testar. Existe o famoso ciclo da qualidade. Lá do famoso Deming, que foi um dos primeiros mestres da qualidade. Eu tenho um livro desse aí que me Edward deram. William Deming. É o padrão de qualidade, não sei o que lá. Ele tem muita história para contar. A história de Deming é fascinante. Foi no Japão pós-guerra. É, do Japão mesmo. É magnífica, tá? Se der tempo a gente fala dela. Mas ele inventou, na verdade, quem desenvolveu foi um professor dele que chamava Shirrett, o ciclo PDCA. Planejar, P de pleno, planejar, D de to do, né, fazer, C de control, controlar e A de action, agir corretivamente. Então tudo, antes de tudo, tem que ser planejado. Você tem que planejar agora, Juninho. Se for ficar com você isso aí, cara. Planejamento estratégico, hein? Tudo tem que ser planejado. Como que é o PDCA do Japão? Que é o berço da qualidade do mundo moderno. O planejamento japonês é enorme. Eles não saem do papel enquanto tiver tudo definido. Eles ficam meses planejando. Ainda que na hora que eles chegam na etapa D, que é fazer, eles não têm dúvida, porque foi tão bem planejado. Ele sabe cada passo. Sabe cada passo. Na etapa C, controlar, que é a terceira etapa, você vai confrontar o que você planejou com o que você teve. Vai corrigir. Deu certo, vira padrão. Não deu, você corrige. De novo planejando. É um ciclo que não para. Virar padrão aquilo que dá certo. Exatamente. Só que vai chegar um dia que o padrão já não é mais. Porque sempre você tá fazendo a análise dele de novo, entendeu? Ele fica girando. O segredo é fazer essa análise. Sempre tem uma Sempre análise. girar o PDCA. Ele não para. Né? E é uma coisa que eu falo, gente, vamos testar. Todo teste tem que ser em pequena escala. Tem que ser de uma maneira que não impacte. O consultor tem que ter essa jogada. Tive muito colega que resolveu testar no meio do dia mais corrido e se complicou. Não, você tem que entender. Pode ser no dia mais corrido, mas que jeito? Que escala? Planejado. É planejado. Você sabe que vai dar. Quais as probabilidades de darem certo? Então tem essa questão. Mas esse ciclo PDCA, planejar, fazer, ele é básico, mas tudo começa pelo planejamento. E o brasileiro planeja? Não. O que eu queria falar, né? Eu não vou longe, não. é É difícil alguém que planeja. Eu falo assim que eu, quando eu abri a empresa, né, em 1900, né? 1980. Não, 2021 né? Tá, 2015, quando eu comecei a trabalhar em 2015 por conta. E né, foi indo, né? Eu peguei ali, o meu ex-patrão vendeu a empresa e falou, ó, seguinte, eu te dou essa parte aqui, você fica e sucesso pra você. Beleza. Só vai. Bora. Taquei as ferramentas no carro e comecei a trabalhar. Foi dando certo, né? Porque, tipo, já tava formado, então fica mais fácil. Tinha alguma experiência. Já tinha uma escola, Tinha uma experiência, mas você não tinha experiência com dinheiro. Porque quem administrava era ele. Eu só fazia o serviço, né? Então aí começou a aumentar, eu comecei a ter funcionários e foi aquele negócio do planejamento que você falou. Eu chegava às 8 na empresa, eu mais os funcionários, e saía de lá 15 para as 9 horas. Por quê? Pegar a ferramenta e tal. E eu comecei a acostumar com aquilo, né? Aí os funcionários começavam às 9, 11 horas parava para almoçar. Talvez ele começava um trabalho que já tinha que parar. E aí, tipo, eu saía às 9 da empresa e ia até o cliente, com o carro. E às vezes nesse processo eu já perdi mais 15, 20 minutos, né? Então assim, eu comecei, poxa, tá errado esse negócio, né? Então planejava já no dia C, deixar tudo certo para no outro dia. Aí eu não percebia, porque, nem você falou assim, acostumava com erro. Sempre foi assim. Eu tô dando uma pausa pra você comer, tá, Paulo? Pode tomar um café. Que tomar isso? Aí, então, assim, cara, forma. isso aí é fundamental, cara. E é um erro, uma coisa que eu vejo, né? Que é um erro de muitos, né? E o que você falou sobre o processo, né? Andar, né? Que nem o meu funcionário tinha que chegar até a empresa. Nessa andada dele ali, às vezes eles cortavam pelo centro. E pelo centro para atravessar a cidade e é muito tempo. Poxa, por que você foi pelo centro? Ó, cortar pelas beiradas. Tem que fazer uma logística pra ele aí. Aí o Trabalhar na funcionário fala, logística. nossa, é mesmo, né? Cortar
Pode ser que não, pode ser que sim, né? Mas enfim. Então, os empreendedores que vão assistir esse vídeo, preste bem atenção nesses ladrões de tempo, né? Ladrões de tempo, ladrão de produtividade, ladrão de dinheiro. Exatamente. Eu gostei desse termo, ladrão de tempo. Vou usar, hein? Não. Já tô pedindo aqui, Não. Direito E a questão do planejamento também. Não tô dando aula, não, mas eu tô juntando tudo que o Paulo falou, né? Porque hoje eu tô trabalhando com tráfego pago, né? Aí, tipo assim, é o teste. Você tem que, por exemplo, você pega um cliente novo, eu tenho que testar. E nessa campanha, que nem algumas empresas aí que a gente tá fazendo, você tem que pegar primeiro, fazer o lançamento da coisa para captar informações. Quem que é o público-alvo, quem que tá vendo, quem que tá assistindo, quem que tá curtindo, Então você vai fazendo o teste. E teve uma empresa que, poxa, mas não teve resultado. Eu falei, não, calma, não teve ainda porque eu tô testando, né? Mas só que eu fui testar, falei assim, mas que dia que até quando você vai testar? Eu falei, testar até quarta, porque quinta, sexta e sábado é uma empresa de delivery. Então, quinta, sexta e sábado nós tem que pôr o negócio para funcionar, né? Então, eu tive essa percepção. Eu não posso testar nos dias que mais vende. Então, no dia que mais vende, tinha que rodar o negócio para poder vender. Tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Aí ela falou, mas que dia que você vai testar? Vou testar segunda e terça. Nesses 2 dias eu testo, né? Pra quê? Pra não perder. Segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado, que é o dia de pico, eu vou programar. E esse daí que você falou é muito importante. Porque às vezes o profissional, né, ele quer atender o cliente, mas não tem essa percepção. Né, de, pô, eu vou fazer o cara... Vou chegar no meio da fábrica, tem alto pedido pra entregar, para aí que eu vou testar. Né? É muito cautelosa essa parte, né? Todo planejamento, você também busca envolver a maioria das teorias que você aprendeu, né? Eu sempre fui, por isso que eu gosto dessa parte, eu sempre fui adepto de aliar estudo e trabalho, né? Não só estudo e não trabalhar, porque você não tem experiência, você não passou o calor ali do momento, e não só prática. Porque para startar muita coisa, você precisa da teoria. Por onde eu vou começar? Né? A teoria te ajuda. Então eu acho que é um elo ali, ó. Uma junção, teoria e prática. O pássaro com as 2 asas. Sem uma, ele não voa. Exatamente. Exatamente. Lógico, momentos você trabalha mais, estuda menos, mas você sempre tem que estar buscando isso, né? E o planejamento, ele também vem do estudo. Pegar a teoria e tentar aplicar na prática. Muita coisa dá certo e nem tudo que você planeja dá certo. Mas se você já planeja muito e nem tudo dá certo, imagina sem planejar. Nossa, exatamente. Né? A nossa formação, isso aí é geral no nosso país, quando você está saindo do ensino médio, por exemplo, você não aprende a abrir uma firma. Não aprende nada, pra falar a verdade. Né? Sei lá, primeiros socorros, a gente aprende coisas que muitas vezes a gente não serve pra nada, não vai utilizar mais, né? Então, tem até estudos, propostas de incluir administração financeira. Sim. Né? Sim. Básica. Direitos do consumidor Direito também. do consumidor. Importantíssimo. Vocês da área do direito aí, direito do cidadão, básico. Seus direitos e deveres, né? Nossa, se isso tivesse lá desde a 5ª série, olha o cidadão como é que ele ia sair formado lá no... Eu não sei se você lembra da época do Campa. Lembro. O meu avô, ele dava aula no Campa. E uma das matérias que ele aplicava era direitos e deveres dos cidadãos. Não teria uma matéria melhor pra você sair. Na hora que você sai, você sabe quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, cara. Isso deveria estar englobado já na formação básica. Com certeza. Né? Aí, não é culpa nossa, bem dizer, de sermos fazeção, de não planejarmos. Vem da nossa cultura, do nosso sistema educacional. Do jeitinho brasileiro. Vai empurrando com a barriga. Gente, o tanto de coisa nova que existe no mundo que a gente não aprende na escola é imenso. É imenso. É imenso. Tem, né? Aí você vai buscar um curso técnico, uma área, você fala, poxa, eu não sabia disso, não sabia que existia isso. O problema da escola é que é muito maçante a forma que eles trazem esse ensino, esse conhecimento. Não que não é importante o conhecimento, mas a forma como eles passam é como se fosse uma obrigação você ter que decorar as coisas para depois você ter uma provinha no final do mês. Eles têm que ensinar a gente a pensar, a refletir, né, a dar passos. A didática, né, ela tem que ser e muita gente busca isso, tem muito profissional competente que busca diferenciar e trazer a vivência, né? Por isso que eu sempre gostei, teoria e prática, Você aprende na sala de aula, vamos lá no laboratório. Você vai ver que o negócio acontece. Da hora, é. Quando eu tava na faculdade, tinha um professor muito bom, Gustavo Massari. Eu entendia
tudo que ele falava. Tudo. Porque tudo ele colocava à prática e você entendia. Exatamente. A prática é todo foda. mundo que a gente conversa para falar por exemplo, direito penal, Gustavo Massari é um dos melhores que Você teve. pelo menos da Unifel, porque tipo assim, lesão corporal. Ele até fingia que batia nos outros, entendeu? Uma facada, entendeu? Aí ele fazia toda a cena, entendeu? Então você conseguia entender como que aquilo é na prática. Exatamente. E alguns professores também na aula de direito orientavam e falavam, você tem que assistir um júri. Porque Tem na que hora que você presente. assiste um júri que você vê como que a coisa realmente é, cara. Sem a prática não faz nada. Ô Paulo, você tava falando pra gente, no começo eu guardei, cara, eu achei muito interessante. Os gargalos da empresa, você falou, 7 gargalos? Como que é? 8. 8. Quais são eles? Repete pra gente. São estoque, Estoque. movimentação, retrabalho, espera. Espera, não tinha comentado. Se tem alguém esperando, tem alguém sobrecarregado. Né? Defeito, que é o que vai pro lixo. Transporte E tinha o rapaz, o funcionário. é a movimentação, né? Movimentação. E o intelectual. Eram 7 mais 1 e viraram 8. Se eu não me engano, são esses 8. Eu acho que essa parte é muito interessante, que você tinha dito sobre o funcionário. Às vezes ele tem uma ideia Sim. e ele não tem oportunidade de dar aquela Ele ideia. não é bem alocado onde ele deveria estar, é talvez. ele que faz, é ele que põe a mão no negócio, entendeu? Então é ele que pode falar o que pode. Eu imagino isso, entendeu? Porque eu já trabalhei em empresa. Aham. E às vezes, o que ele já reclamava muitas vezes que eu escutava? Falou, cara, esse rapaz tá me dando ordem, mas ele nunca fez o que eu fiz. Ele não, isso não dá certo, entendeu? E isso eu acho que é uma coisa que todas as empresas deveriam começar a prestar Dá mais voz atenção. pro funcionário. O que Você já pegou acha? presa assim que o patrão Dá esse feedback, tem, talvez. tem essa resistência de aceitar? Quando tem, eu busco trabalhar. Eu sempre gostei de englobar as pessoas envolvidas no processo. Dependendo do porte da empresa, você não consegue parar todo mundo. Se é uma empresa de 5 funcionários, você para todo mundo. Se é de 500, aí você tem que parar um líder, né, um encarregado. Mas eu sempre fiz questão de trazer, no mínimo, pro debate, alguém que faça aquela operação, aquela manufatura. Põe a mão na massa. É ele que tá ali o dia inteiro, gente. É ele que tá ali o dia inteiro. Às vezes ele tem ideias que muitas vezes parecem esdrúxulas, né? Que você escutando, você entendendo o que ele tá te dizendo, talvez não dê certo 100% do que ele quer, mas 30%, 40% dá. Aí você junta 30%, 40% do outro, já vira quanto? 60%, 70%. Tá? Eles querem trabalhar bem. Eles... Exatamente. Para você melhorar o processo, tem que melhorar a condição de operação. Isso é importante. A gente falou Não é? sobre isso aí. Exatamente. É muito importante isso daí. Você quer que tenham menos acidentes de trânsito. Você tem que melhorar as estradas. Pois é. Você me ajuda... Sinalização. Sinalização. Então você tem que melhorar o processo. Lógico, Me ajuda a te ajudar. não é sair comprando coisas absurdamente aí também. Gastar milhões. Tem que ser estudado. Tem que ver o que a empresa pode gastar. Tem que ver quais ferramentas tem para aquilo, se aquela mais barata é a mais eficiente, se a segunda é mais barata, se a terceira. Você tem que ver. Mas por isso que trazer a pessoa que trabalha com aquilo... Gente, por incrível que pareça, quando as pessoas têm medo de dar voz pro colaborador, que eu trabalho isso, dá muito certo. As pessoas que estão no chão de fábrica, elas sabem a realidade delas e elas querem ajudar. Elas querem ajudar. Lógico, talvez puxa um pouquinho pro lado dele, quer melhorar mais do que O precisa. ar-condicionado aqui. Mas a gente, E um suco também. Um suquinho. mas a gente sabe, cabe a nós Equilibrar. equilibrar. Mas, gente, em 90% das vezes, 80% das vezes, eles são muito sinceros. São muito sinceros. Eu fico admirado. Talvez porque não tiveram abertura ainda. Mas é aquela história. Você tem que Você ter é o elo filtro. ali. Você tem que ter filtro. É. Tá? Você não pode... Você tem que escutar tudo. Você não pode inibir nada. Criticar nada. Né? Tem funções psicológicas. Você não tem que nisso. concordar com tudo jamais. né? Você filtra e você promete e dar a resposta. Dar o feedback. A pior coisa é você dar uma sugestão pra alguém... E ficar no vazio. Silêncio. Não, dá o feedback.
Escutei, Juninho. Gostei. Só que no momento não dá. Talvez segundo semestre. Por causa disso. Pronto. Ele vai trazer mais ideias. Agora, se o Juninho me dá uma sugestão e eu não levo em consideração, Aí eu ouvi, mas só ouviu. ele para de dar sugestão. Para mesmo. Ah, nossa, cara, isso aí. Não foi valorizado aquilo ali que ele. Então né? deu retorno. Deu retorno. Olha, você me deu a sugestão, mas por causa disso. Isso aí acaba trazendo, né, aquela proximidade do colaborador e o contratante, né? É o dono da empresa. Isso aí traz proximidade e acaba trazendo. Que quando eu comecei a mudar essa perspectiva, eu fiz até uma consultoria, só que eu fiz com o Luiz Renato, né? E ele, cara, ele me ajudou bastante, né, na parte da empresa e, sabe, me deu várias dicas. Ele é meu cliente também. E isso me ajudou muito, cara. Porque aí você vê, tem muita empresa que acha, a empresa é minha, eu faço do jeito que eu quiser. É autoritário isso aí. Mas tipo assim, mas porque a empresa é minha, eu faço do jeito que eu quiser. E eles perdem ótimos funcionários por causa disso, né? Eu até te perguntei, né, se tem se já teve algum que foi resistente às mudanças, assim, porque realmente, né, cara... Normalmente, já só te cortando, Não, mas pode em concordância, já. tem mudado muito, graças a Deus. Quando eu comecei com esse ramo, tinha uma resistência muito grande, né? Não por culpa do empresário. Ele já paga muito imposto, né? Quem é empresário sabe que bombardeio de imposto que tem. O empresário, ele é guerreiro. Ele paga muito imposto. Vai alguém bater na porta e oferecer alguma coisa, ele já achava que era gasto. E de fato também, históricos provavam isso. Ultimamente, quando já te chamam para uma consultoria, eles já estão com a mente mais aberta. Isso tem ajudado muito. Mas no começo eu sofri. Eu já cheguei a atender, assim, situações de que eu não sabia porque eu estava lá. Né? Porque de tudo que era proposto, nada era colocado em prática. Isso eu acho que é mais complicado. E, sinceramente, eu não entendia. Mas foram fases isoladas bem no comecinho da minha carreira, então... São coisas... Pegava estrada, viajava, saía daqui, ia pra longe pra chegar lá e... Ele não aplicava Não aquilo aplicava. que você passava. né? Aquele termo, Tudo bem. caguei pra você. Tudo bem que... Chega toda aquela bagagem de conhecimento e metodologia, o cara, beleza, né? Exato. Chulo, né? E eu fazia, sempre trabalhei às claras, fazia atas, ele assinava, ele concordava, mas eu ficava frustrado. era frustração. Porque, cara, você se envolve com a empresa. Com certeza. E Gente, você quer ver resultado. Você quer ver resultado, você tá lá, você se envolve, você pega amizade, né? Dentro do limite, com os colaboradores, com o empresário. Você já faz parte, você se sente parte daquilo. Né? Você entra, ninguém já faz sala mais porque... Você veste a camisa da Você empresa. veste a camisa. Um braço, né, Né? da empresa, né? Então, lógico, tudo fundamentado com números. Eu tenho uma frase que eu disse muito isso ultimamente. O que não se mede, não se gerencia. Então, a gente tem que trabalhar com números, tá? Então, não é sair fazendo tudo que eu falo, não. É questionar. Mas concordar também na maioria das coisas. Porque na proposta de trabalho que a gente já oferece, já tem isso. Né? Que tem que ter a entrega da empresa para realizar a maioria das sugestões suas. Então, já dá muito certo desde o começo. A análise e a solução que você traz não é também só restrita à área de produção. Também seria a área administrativa de uma empresa também? Existe o Lean Office, que é o Lean Manufacturing aplicado em escritório, que basicamente é em fluxo de informação, registros, arquivos. Você precisa de tal resposta, onde está? Você precisa de tal documento, como é que está? Alguém falou com o Beltrano, quem atendeu o telefone, entendeu? Controle ali. Imagina que os papéis, a informação, a comunicação, a fala, a escrita, seja um produto na linha produtiva. Dá para trabalhar. Entendi. Dá para trabalhar. Isso aí, se não tiver bem controlado no escritório, vira um... Cara, aí moiou, hein? Cara, existem situações em que a maioria do problema é na comunicação. Nossa. Até uma empresa que o Juninho trabalhou, eu ficava bobo de ver de tanto que era controlado, né, Juninho? Tanto que era papel por papel arquivado, né? Os negócios lá. Eu olhava assim, caixas e caixas e caixas de documentos, assim. Eu ficava bobo. Uma coisa que eu queria falar, Paulo,
sobre o nosso cenário atual, né? O cenário atual da pandemia, né? Onde houve várias demissões, né? Muitas demissões. Muitos brasileiros aderiram ao trabalho, né? Abriram empresas, né? Mas abriram comércios, né? Teu próprio negócio. O próprio negócio ali, um lanche, que aqui em Andradas, né? Na pandemia abriu lanche pra todo lado, né? Todo lado, cada esquina. Você fazer um pão com presunto e queijo em Abria um lanche, né? Não, mas isso é bom, isso foi Não, bom, assim, né? eu falo assim que, é claro, né, é muito vantajoso, né, porque a pessoa, infelizmente, muitos que eu conheço perderam o emprego, né, por E causa muita gente boa, viu? Muita gente boa, boa. Conheço muitos o aí. cenário causou isso. lá da pandemia. Exatamente, não eram funcionários ruins, mas tiveram que, né, tinha filho em casa, né, o famoso pardal para dar água, e eles precisaram ali ter uma fonte de renda, né? E abriram aí os seus comércios, abriram o seu próprio negócio. E alguns ficaram e alguns não. Como você vê, assim, esse cenário assim, de empresas que abrem e pessoas que querem abrir o seu negócio, qual que seria uma dica, assim? As definições, eu gosto de ter as minhas definições, né? Mas definições de empreendedorismo, né? Quem é empreendedor? Você pega lá, você tem muitas definições bonitas. Na minha visão, eu sempre gostei de ter as minhas definições, é você estudar o cenário atual, conseguir arriscar, assumir esses riscos e encaixar alguma coisa que possa suprir uma deficiência daquele cenário. Tá? Oferta e demanda, ali, mais ou menos. Mais uma questão de análise de cenário, né? Isso, análise de cenário. E lógico, não adianta. Aí entra o profissionalismo, aí entra o conhecimento da área, aí entra o conhecimento das leis. Não é só descobrir o que Não falta, é só descobrir, saber como saber o caminho. Né? O exemplo é um amigo meu que abriu lanche, começou a vender, foi lá, tomou a multa da vigilância, porque estava irregular. Tem que regularizar, né? Vou te dar o exemplo da minha empresa de consultoria. Eu quando fiquei independente, foi no final de 2019. Ela veio em 2020, né? Foi. Né? Ele é 2019 porque foi novembro, Isso, dezembro ali que começou a estourar o negócio. Nesses 2 meses, novembro e dezembro, eu me planejei até a minha empresa. Eu já tinha uma bagagem grande de processos, né? De como ser um consultor. Eu falei, agora eu vou tirar meu CNPJ e vou começar a prospectar. Não adianta. O consultor, independente, ele tem que prospectar. Então eu já me programei em ficar 6 a 8 meses prospectando, mostrando quem eu sou. E já sabia, por experiência, que eu ia fechar um serviço, depois 2, depois 3, depois chegar numa situação de hoje de estar trabalhando 3 períodos, semana inteira. Né? E nisso veio a pandemia. E eu, né, um garoto indefeso, solto no mercado, falei, putz, e agora? Porque não adianta, pandemia, cortes, falta matéria-prima, falta de dinheiro. Insegurança de capital, né? Enorme. Aí, não eu disse isso, né, porque eu gosto de ser muito pé no chão, mas muita gente me disse isso. Eu tive um estalo de empreendedor, que foi utilizar o cenário negativo para dar auxílio para as empresas. Na nossa cidade, toda empresa que fosse funcionar de alimentos na pandemia tinha que ter aquele plano de contingenciamento. Vocês se lembram? Eu lembro. E eu procurei saber. Porque o plano de contingenciamento, que as empresas tinham que apresentar na prefeitura, protocolar, ia para a vigilância sanitária com os fiscais lia, aprovava, reprovava, devolvia, todo aquele processo. Enquanto não tivesse ele aprovado, você não poderia ter empresa aberta. E eu procurei saber como que funcionava esse plano de contingenciamento. E eu li, ele nada mais era do que o resumo das famosas boas práticas de fabricação, que são exigências da Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura, de toda empresa de alimentos tem que ter o manual de boas práticas de fabricação. É um documento exigido por lei. E eu li, eu falei, nossa, é um mini manual de BPF.
Muito menor. Mais simples. E comecei a ofertar. A preço simbólico. Ou seja, você viu a dor das empresas. Eu via a dor das empresas, eu ligava, falava, cara, eu te ajudo a fazer, eu conheço o processo, bati a cara, fui na... Porque você também tem que fuçar, cara. Ficar parado no sofá não vai cair, cara, não é vai. filme, não. A vida te bate com... Tem que se movimentar. Exato. Fui na prefeitura, fui na vigilância. Cara, eu acho que até enjoaram de ver minha cara. Tanto que eu fui perguntar. Até eu... consegui o primeiro plano de contingência aprovado. Aí eu peguei a manha. Falei, ó, tem que ter isso, tem que seguir isso. São exigentes com isso já cabe uma análise mais maleável e tal. E eu fui fazendo planos de contingenciamento. Mesmo cobrando muito pouquinho, só pra pagar a gasolina. Pegar o cliente. Foi se especializando ali. E a experiência. E eu consegui o contato dos caras. Correto? Com certeza. Né? Falei, isso é uma visão de longo alcance. Eu não quero vender nada agora. Se ele me eu não forço. Eu não forço. No momento de prospecção, eu ligo, marco. Mas depois que ele já sabe o que eu tenho, eu não fico insistindo ali, não. Sabe? Eu deixo ele ter maturidade. Tem empresas que eu tô trabalhando agora, demorou anos para me responder. Mas foi no momento certo. Então, eu tive a oportunidade de mostrar quem eu era. Né? E fiz mais de 25 planos de contingência. Até para a igreja eu fiz. Tá? Fiz para empresas que não eram do ramo de alimentos. Porque era a mesma coisa, mas mudava uma coisinha ou outra. Então, no cenário, a gente tem que buscar como ajudar a suprir aquela deficiência e não querer resultado já. É fazer um trabalho constante. Fazer o planejamento. Acho né? que o erro do brasileiro é querer tudo rápido. Né? Do brasileiro não, do ser humano. Querer um retorno muito rápido. Um retorno rápido. É complicado. Ele quer colocar o gelo do freezer, já quer fechar e abrir e o gelo tá pronto. Cara, tem uma fala muito interessante nisso, que é o seguinte. Vamos pegar um empresário comum de qualquer ramo. Ele montou lá uma fábrica na garagem dele. Legalizou, CNPJ, tudo certinho. E ele começou a trabalhar e ganhar dinheiro. Então ele que ganhava lá um salário e meio na empresa que ele trabalhava, ele já começou a ganhar ali 4, 5 mil reais. Sobrou, começou controladinho, né? Começou a sobrar 6, 7. O que acontece na cabeça nossa? Você já começa a falar, o dinheiro tá entrando, né? É aí que a gente tem que ter controle para não se perder. Tá dando certo, né? Tá dando certo. Você vai fazer o quê? Você vai continuar com a qualidade do seu produto e ganhando pouco, entre aspas, né? E crescer gradativamente. Ou você, que viu que o dinheiro entra, já vai querer mudar totalmente a qualidade dele para baratear e ganhar mais ainda. Cresceu o zóio ali. Pode ser que dê certo. Você tem que rever seus processos, sim. Você achou uma embalagem igual a outra e ela é mais barata, você vai comprar ela. Se ela tiver as mesmas características, você vai. Agora, mudar drasticamente o que fez você ganhar o mercado, que é a qualidade, pode ir a declínio. Isso seria, por exemplo, um prático. Um lanche. Vamos supor, André tem muito lanche. O lanche é muito bom, com preço razoável. Aí, passa um dia, o lanche diminui de tamanho, mesmo preço. Aí passa um dia, o lanche diminui de tamanho e aumenta o preço. Ela vai perdendo a qualidade, perdendo aquilo que fez ele ganhar o mercado, que as pessoas compravam muito quando ele era daquele jeito. Né? É mais ou menos isso. Ele diminuiu o tamanho em si do produto. Você está mudando a qualidade. Qualquer coisa que vá prejudicar a sua venda, você tem que tomar cuidado com essa mudança. Tem que ter um equilíbrio, né? O ajuste de preço é necessário? Muito. Tem um trabalho que eu faço que chama ficha técnica. O que é ficha técnica? É estudar tudo que vai no prato. Pedaço por pedaço. Pedaço por pedaço, peso, confrontar com Valor. valores e falar, olha, Esse produto custa X. ele custa X. Com a ficha técnica, você tem realmente, lembra que eu falei o que não se mede, não se gerencia? O que você pode trabalhar. Putz, esse prato tá no preço razoável, vou manter o preço. E o tamanho. Não, esse prato aqui já tá mais caro. Eu vou diminuir a quantidade de carne. Carne tá absurdo, né, cara? Nossa. Né? Mas eu vou suprir com outra coisa. O que
é errado é você, sem o estudo, sem a ficha técnica do seu produto, na minha visão, Tomar na minha opinião, decisão. tomar a decisão. Aí que você se perde. Eu acho, né? É, Eu acho que eu posso acho. mudar. O eu acho. concorrente subiu, eu vou subir também. Né? Então você tem que. Você tem que saber o que você vende. Uhum. Melhor Então- vendedor do seu produto é você que faz. Então, o pessoal que está nos assistindo aqui, né? Lembrando, se você está assistindo, curta, comente, né? Porque olha pra você Compartilha aí com a a bagagem galera. que você tá recebendo aí e é de graça, hein, gente? Grátis. Isso aqui, ó. Essa mini consultoria aqui do Paulo aqui, ó. Para todo você que tem um espírito empreendedor, ó, muito importante. O brasileiro, ele já nasce com o espírito empreendedor, Já. né? Porque, tipo, Naturalmente. é na folga dele, em vez de descansar, ele vai fazer um bico. Entendeu? Eu falo assim que eu já passei por isso. Mas então, olha pra você ver. Então, pra você que abre um negócio, você tem em mente, né? Às vezes quer ter uma segunda fonte de renda, estude o que você vai vender, né? Estude, vê o que você vai vender, vê aonde você vai atuar, vê o público que você vai Saiba o atender. verdadeiro valor do seu produto. Né? Exatamente. Não só... Monta uma estratégia ali, né? Porque isso aí só tem a ganhar. Esses dias eu tava conversando com um colega meu, aliás, meu cunhado. E eu tava falando pra ele que eu tinha intenção de mexer com umas coisas, né? Ele olhou e falou pra mim, pra quem que você vai vender? Eu falei, não sei, velho. Eu tô fazendo, só pensando em começar. Uhum. Não, mas você tem que saber pra quem que você vai vender antes de você saber que você quer. Se você quer criar alguma coisa, produzir alguma coisa pra vender pra alguém, antes de você saber, você tem que saber qual que é o mercado. Qual que é o público-alvo seu? Você vai vender pra quem? Mas será que essas pessoas vão comprar toda vez que você for lá oferecer? E ele começou a me botar tanta dúvida que hoje eu já não sei se isso é bom. Então, isso É aí, bom, por um lado, é bom. essa questão de se analisar do PDCA. PDCA é muito interessante. Você planeja. É que eu não executei, mas eu já morri no planejamento. Tá né? bom. Caramba, Mas parece que não deu muito o certo. fundamental foi o que o Paulo falou. É você procurar a dor, né? Que é isso aí, na verdade. Procurar a dor de uma demanda, né? De um pessoal. Eu moro num bairro, não tem uma padaria, por exemplo. Boa, Poxa, padaria. né? Vou abrir um Então, mercadinho o cara pra ali. sair... Qual negócio que eu abro? Né? Eu conversei com um amigo meu lá de Pinhal, o Vanderlei. E ele sacou essa, ele estudou bastante e tal. E ele falou, poxa, no meu bairro não tem um mercadinho. E ele estudou, poxa, se eu abrir um lanche, tem um lanche na esquina de baixo. Se eu abrir uma padaria, tem uma padaria lá de cima. Eu vou abrir um mercadinho, porque aqui não tem. Então, antes de você abrir um negócio, e outra, que negócio, meus amigos vão comprar. Meus amigos vão comprar, Vender só né? pra amigo. Isso o Paulo falou uma coisa muito interessante, né? E outra, ele localizou, achou a dor das empresas que precisava do plano de contingenciamento. Exato. Você achou ele, e isso aí ele bateu em cima, né? Levantou da cama e vamos correr atrás de prefeitura, Exato. né? E começa por aí, né? A parte do empreendedorismo, localizador, levantar, né? Porque achando que os amigos vão comprar, não vai. Ou vai, ou menos, né? Mas é fundamental. Ô, Paulo, deixa eu tirar uma... Tire. Rapidinho. Fica à vontade. Cara, tem uma coisa que a gente sempre vê muitos vídeos das pessoas, tal, pessoa vocacional assim, nossa, você ser mais produtivo, como você ser melhor no seu dia, entendeu? E aqui é um planner diário para você ser melhor, para você ser mais regrado. Como eu posso ser mais produtivo? Essa é a minha pergunta. Cara, gostei. Eu gosto das perguntas de Juninho. O menino tá um empreendedor ali, ó. Empreendedor não. Ele tá na etapa pera. Tá certo ele. Ô, Juninho, primeiro passo é você entender o processo daquilo que você executa. Existe uma ferramenta muito básica chamada fluxograma. Já ouviram falar? Uhum. Já. São caixinhas ligadas Isso. por setinhas. Que Quando eu estudei programação, foi assim. que mostra o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. Se você não sabe fazer o fluxograma do seu trabalho, você não conhece o que você faz. Né? Interessante. Então, é colocar no papel e entender quais passos você deve executar para produzir alguma coisa. Então, para essa caneca ser produzida, quais são os passos?
Existem tipos de fluxograma, macro, micro, mas quais são os passos? Depois disso, é começar a entender o que enrosca, né? Os gargalos. Os gargalos. Aonde eles estão. Aquilo que tá travando. É aquilo que está travando, né? E não adianta ter visão crítica, ser chato com isso. Implicar com o travamento. Peraí, fiquei 5 minutos aqui travado por quê? E começar a questionar, né? Ser autocrítico. Através desses questionamentos, você já vai começar a pensar melhor no seu dia. Que é o caso do Jean, que ele contou aqui, né? Das ferramentas, de separar. Então ele já começou a ver, isso foi uma dor que ele sentiu, que o dia dele não estava rendendo. Que ele perdia a parte da manhã, pelo que me contou aqui. Uhum. O cara chegava a trabalhar 10h30. Que hora que ele sabe almoçar? 11 horas. 11 horas. O cara trabalhava meia hora de manhã. De início era arrumar ferramentas e se locomover. Então é ter esse fator crítico, ver o que está te enroscando, ver o que te dá trabalho, o que te dá dor de cabeça e começar a tentar solucionar. Assim você começa a pensar em ser mais produtivo. Entendi. E lembra do pit stop de Fórmula 1. Parado, gente, é bem simbólico isso, tá? Parado, eu não estou produzindo. O tempo é ouro, né? O tempo é ouro. O tempo é ouro. Começou o reloginho ali no chão de fábrica ou na sua empresa, o dia tá correndo. O relógio não para. E você vai ficar esperando a máquina esquentar? E os teus funcionários vão ter que receber no fim do mês. Exatamente. O brasileiro é 4 vezes menos produtivo que o americano. Isso aí todo mundo fala. 4 vezes menos produtivo. Eles falam, tem uns colegas meus que Porra. fizeram bicos já lá, ficaram 6 meses lá e voltaram, cara, né? Falaram, cara, lá o jeito que a gente trabalha aqui é um caboclo bom, aqui é um caboclo ruim de serviço lá. Lá você não trabalha andando, você trabalha correndo. Entendeu? Porque lá os caras é 1 hora, mas é 1 hora bem trabalhada. É intenso o bagulho. Intenso. Então isso aí é uma Eles falaram que um amigo meu que tá lá, ele trabalha numa construtora. Ele falou que o rapaz, eu acho que o telefone dele despertou, nem era a chamada. Ele desligou o despertador e foi mandado embora. Ele tirou o celular do bolso, desligou o celular e foi mandado embora na hora. Pô, tchau. Tudo que não gera, esses países altamente capitalistas são assim, né? Que tudo que não gera valor, tudo que o cliente não está disposto a pagar, é eliminado, né? E sem consideração nenhuma. Sem nenhuma, tchau. Até frio demais. Até frio demais. Então, no meu papel é avaliar essas situações que não agregam valor e eliminá-las. A gente tem que oferecer para o cliente o que ele está disposto a pagar. Né? Os 8 desperdícios, o cliente não está disposto a pagar. Por exemplo, o Jean trabalha no chão de fábrica da minha empresa. E o Jean, eu pus lá um medidor de passo, eu me vi que ele anda 10 km por dia dentro da minha empresa. O cliente, ele não pensa assim, eu vou comprar o produto do Paulo, porque o Jean anda 10 km lá dentro. Se ele anda é porque ele gosta da empresa. Se ele gosta da empresa, o produto é bom. Então eu vou comprar o produto do Paulo, porque lá os funcionários andam sem produzir e andam 10 km. O cliente pensa assim? Não. Quer nem saber. Pelo amor de Deus. Cada um Nós somos clientes. Sim. Né? quer só ver o produto pronto. Eu quero ver o produto pronto. De boa qualidade. Exatamente. E Então, barato. Jean, você está andando 10 km aqui dentro, vamos estudar. Talvez seja necessário, mas a maioria das vezes 10 km é muito, cara. É Eu muito. não tô fazendo Eu cheguei a crossfit. andar 24 quilômetros. Tá fazendo caminhada. Marcado naquele espedômetro. Sim, sim. Eu já medi funcionário com 14 km, 16 km. Dentro da um dia. 24 quilômetros Nossa, deu uma vez numa Jesus amado. quinta-feira. Eu emagreci 9 quilos em 3 meses. Né? Assim, ó, mas comendo feito um boi, né? Porque a gente come muito. Depende se a sua função for abastecedor. É. No caso é. Aí sim. Agora, se você não se você tem que ficar num posto de trabalho e tá andando 10 km, Alguma coisa alguma coisa tá errada. E isso resumindo tudo isso que você tá falando, né? Andou 10 km, que se for, né, no caso for abastecedor, né? O cara perdeu tempo, a empresa perdeu tempo, né? Dinheiro. Perdeu dinheiro, não, vamos falar tempo igual a dinheiro. Até numa reunião que a gente fez foi tempo igual a dinheiro. E não produziu, né? Isso é uma coisa que às vezes
O dono vê. Então, não vê e não percebe. Isso. Não percebe. A visão de fora é importante. A visão de fora, a visão neutra, né? É você chegar, você já Que não é bateu- tendenciosa não é pra algum lado. Exatamente, não é tendenciosa para algum lado. Então, vamos enfatizar o trabalho. Então, consultor igual a uma... Como é que eu posso dizer? Não falo que é um milagre na empresa, mas já chegou a empresa que você não teve que... Poxa, não conseguiu identificar, tipo, tava legal e fez... Já eu não fecho serviço. Não? Não, porque eu não tenho o que fazer. Vai Que na legal. sinceridade. Você né? já chegou a ter que indicar o proprietário a dispensar algum funcionário porque ele era o gargalo da empresa? Todo o processo de consultoria que eu executo, o último tópico é esse. Eu sempre... Porque se você melhora uma linha produtiva, você melhorou aqui, lá na frente você vai criar um gargalo, entendeu? É um ciclo. Então sempre vai precisar de mais gente lá pra frente. A gente melhorou o que você faz nessa sala. Mas ali você sobrecarregou a próxima. Então vamos pra lá. É Você- porque tem aqui que ter lá um dava fluxo, você vai certo ter que porque ter um aqui era fluxo. devagar, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu deixo, assim, como último recurso, falar disso. Não vou mentir pra vocês que não tocam nesse assunto. Muito. Mas ele é o último. Ele é o último. No meu caso é. No meu caso é. É fazer o que dá com o que você tem. E tentar ao máximo. Tem muita gente que merece chance. Uhum. Merece chance. Tem gente que merece. Olha, ali ele estava improdutivo, mas espera aí. Às vezes não é o melhor que ele faz. Você põe um goleiro de centroavante, Isso Não, eu de que sempre é. pensei. Você tem que pôr a pessoa onde ela vai render mais. entendeu? Conversa. Você quer aprender uma coisa nova? Quero. Eu não queria ser classificador, eu queria ser montador. Então tá. Aí você põe uma meta também, você tem que ter os limites. Dá uma oportunidade. Remanejar a função. Remanejar a função, mas acontece. É natural. Natural, né? Não tem como fugir. Ô, Paulo, uma pergunta que eu acredito que é o seguinte, envolvendo o geral da coisa. O empreendedor aqui no Brasil e o empreendedor lá nos Estados Unidos, que é, que nem você falou, um país extremamente capitalista, para você engrenar a sua empresa, para você fazer decolar, para você ter sucesso naquele seu ramo, aqui é muito difícil, né? Aqui é um país que ele não ajuda o empresário nem um pouco. Não. A gente vê que existem inúmeras leis, exceção da lei falar, né? Ensinar para vocês, pelo amor de Capaz aqui a gente tá só para aprender com você. Né? Deus. O trabalhador ele tem muitas leis que regem, que os auxiliam, né? Também não foram criadas à toa, tem seus fundamentos. E eu acho certo tê-las como o propósito de melhoria sempre. Só que para o empresário não tem situações que os ajudam, não é? O empresário ele não tira férias, o empresário ele não tem hora extra, né? E tirando os impostos, né? Que são Nossa, absurdo, hein? absurdos. E qualquer coisa vem mais. Exatamente. Por isso da informalidade, né? Da informalidade. Sonegação. Acontece. É um meio de Exatamente. sobrevivência, É um né? meio Nem de dá pra sobrevivência. culpar as pessoas por causa disso. Então, Você respirou é imposto. respirou imposto. Né? Em tudo. Eu não sou economista para dizer a certo ponto essas porcentagens, mas tem produtos em que mais da metade do valor, né? É imposto, se eu não me engano. Então você imagina, se você pagasse 70%, 60% a menos de um produto. Eu lembro uma vez que na empresa que eu comprei, eu achei no estado de São Paulo um produto semelhante, né, ao que eu comprava, mesma qualidade. E eu falei, poxa, eu vou comprar lá. E comecei a comprar. E não sabia do imposto de estado. Do ICMS. ICMS. Veio uma paulada na minha cabeça. Mas Brincadeira, é hein? interessante isso, porque aqui no Brasil o Código Tributário deveria ser como nos Estados Unidos. Por quê? A pessoa compra o produto sem o imposto e paga o imposto no caixa. Não sei se você já viu lá que você Sim, tem um produto que custa $2 e 20 centavos de dólares é o imposto. Garanto que as pessoas iam ser muito mais conscientes e elas iam apertar muito mais o governo a respeito dessas coisas. Porque hoje dificilmente uma pessoa pega, que é obrigatório vir no ECF, lá no comprovante, o que é imposto. Eu duvido que as pessoas lêem. Geralmente você vai no supermercado, quer o papelzinho? Não pode jogar Não fora. quero, nunca pego. Entendeu? Também nunca quero jogar Teu. fora.
É exatamente isso. Eu acho que o empresário no Brasil, ele é muito guerreiro. Mata um leão por dia. Mata um leão por dia. É. Né? Ô, Paulo, então assim, ó, acho que a gente já tá, né, bem avançado aqui, né? Se a gente vira a noite falando de... Fih, se deixar, nós vai Ô, secar Paulo, você, velho. eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né? Sei lá, uma dica, uma instrução, o marketing da tua empresa não tem problema, pode falar também. Pode ficar à vontade. Você vai falar para aquela câmera. Aquela câmera lá. Seus ouvintes. Entendeu? Pode falar aí que principalmente um amparo, né? Porque Pra ajuda. quem quer ser empreendedor, pra quem já é, você entendeu? Porque aí você vê, como eu te falei, no contexto nosso hoje, tantos brasileiros que conseguiram ter o capital para poder abrir um negócio próprio, né? Qual que seriam dicas, alguma coisa para que ele continuasse na empresa, né? Porque Senai, né? Senai, o Senai tem uma estatística lá de que algumas empresas fecham em menos de 5 anos, né? Por falta de planejamento. É o que você disse lá. Então, se você quiser deixar uma mensagem aí dos que estão assistindo. E outra, curtam e comentem, galera. Ajuda nós aí. Compartilha, galera. Entendeu? Compartilha Ajuda porque é conteúdo, hein? aí. Isso aqui é conteúdo de extrema relevância. Que bom. Fico muito feliz. Eu sou adepto pro empresário, independente do porte da empresa dele, sempre pensar em melhoria. Sempre querer fazer um pouco mais amanhã do que você fez ontem e hoje, tá? Por quê? Porque nós estamos num momento em que a globalização, que é o estreitamento de fronteiras, né, o que acontecia no Japão há 50 anos atrás, demorava um absurdo para a informação chegar hoje aqui. Hoje ela chega em segundos, né? É até uma briga que a gente tem com os nossos parentes, são, né, mais idosos, mas nossa, mas por que você não sai do celular? Cara, tô trabalhando, a globalização nos força, o cenário hoje é diferente. Nos força constantemente a estarmos em movimento. Se você parar no tempo, se você não pensar em melhoria contínua, rodar o ciclo PDCA constantemente, o seu concorrente está fazendo. E a tendência dele dominar o mercado perante a você é bem maior, não adianta. Né? Vai contar só com a sorte? Tem que ter sorte? Tem, mas não só ela. Então, estude, pratique, busque ajuda, pé no chão, desconfie de metas milagrosas, de números absurdos, porque se fosse muito prático e comum, todo mundo conseguiria. E não pare em nenhum momento de melhorar. Sempre um degrauzinho de cada vez. Não precisa dar o pulo maior mas um degrauzinho de cada vez. Às vezes você vai voltar 2, mas depois você pula 3. E os passos são mais consistentes. Exatamente. Você vai fortalecendo as pernas a ponto de você não ver a escada mais. Essa é a dica que eu dou. Obrigado. Nossa obrigado. vida, muito valiosa para todos nós aqui, viu? Paulo, a gente agradece a sua presença. Sua experiência que você trouxe pra gente aí, edificante, Paulo, só tem a agradecer mesmo. Fico muito feliz. Enriqueceu muito aqui o Prosa Mineira, a tua presença. Que beleza, show de bola. Já falei que puder colaborar. Nossa vida. E legal, cara, legal. Agora, quinta-feira, nós vamos estar com o Duda. Já vou deixar avisando aí, ó, quinta-feira, à noite, a gente vai estar com o Duda numa live. O Duda vai estar falando sobre o contexto. Hoje, Rússia e Ucrânia, ele é um professor de história, então já foi convidado aí quinta-feira. Geopolítica, galera, o que tá acontecendo agora. Então, se você quer saber, a gente chamou um cara especialista na área, né, que ele estudou, né, tá lá estudando também muito, né, claro que o professor de história vai precisar disso daí, e um cara, gente finíssima, né, então, gente, vocês estão convidados aí quinta-feira, 7 horas da noite, numa live no Prosa Mineira, que o Duda vai estar falando sobre esse contexto maravilhoso. Curte, comente, Prosa Mineira, compartilhe com seus amigos esse conteúdo, que você tem um amigo que é empresário, compartilhe esse conteúdo porque é muito rico esse extremamente conteúdo que a gente valioso. está falando para vocês, entregando para vocês, tá? Isso nos ajuda muito no engajamento. Cada vez que você curte, cada vez que você comenta, isso aí vai alcançar mais pessoas, tá? Com os mesmos interesses. Beleza, galera? Valeu, então, galera. Beleza. Tamo junto, hein? O meu agradecimento, Paulo, muito obrigado. Brigadão, viu? Obrigado, seu Muito Paulo. lisonjeado. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradece, Obrigado, somos nós. galera. Boa Isso aí, noite. mais um episódio do Prosa Mineira, é nóis. Obrigado, hein?
Que isso, hein?